Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras afirmam também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Antes da gente iniciar, quero falar com você que às vezes é a primeira vez que está aqui, ou que faz tempo que não se aproxima da presença do Senhor. Tenho certeza que hoje o Senhor pode falar algo especial no seu coração. Acho interessante como é a nossa mente, né? Às vezes coisas que nós queremos lembrar, nós não lembramos. E outras coisas que nós, às vezes, nem sabemos porque que fica guardado na memória. Queria muito lembrar do momento que eu vi a carinha do meu filho quando nasceu, assim, uma fotinho na minha cabeça, mas não consigo lembrar desse momento. Mas tem um outro sentado lá, antes de entrar para a cirurgia, que não sai da minha cabeça, dos dois meninos. Então, às vezes, nós guardamos coisas na nossa mente que às vezes a gente nem quer guardar, mas está lá guardado. Que nessa noite o Senhor possa falar alguma coisa especial de tudo isso que Ele vai falar para nós hoje, que fique guardado no seu coração e que cause diferença na sua vida. Que hoje você que é cristão, vai ser mais um bengala. Porque a Bíblia diz que a vida do cristão é brilhar até esse dia perfeito. Eu tenho para mim que esse dia perfeito vai ser na glória. Então, nós vamos aprender a respeito de Deus, que pode mudar não somente a nossa vida, mas pode mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia também diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Tem uma frase de um autor, agora me fugiu da mente, e diz que nós somos a Bíblia que o mundo vai ver. Então eu e você somos agentes de salvação nesse mundo. Então hoje o Senhor quer nos aprimorar um pouco mais para que nós saímos daqui diferente de como nós entramos, igual eu falei na oração. Amém? Amém. Então vamos lá? Desenhar um negócio aqui, senão depois tem campo. Hoje a gente tem que falar sobre o diabo, pai das fake news. E assim, né, eu não prego muitas vezes. Então eu fui lá na casa da minha mãe e falei: Mãe, eu vou pregar na igreja. Me chamaram. E no Conexão Jovem ainda, mãe. Aí a minha mãe, né, falou assim: o que você vai pregar, né? Aí eu falei: o tema é esse, mãe. Aí minha mãe rapidinho já disse assim: é porque o diabo é o pai da mentira. Então deve ser isso mesmo, né? Pai das fake news, porque ele é o pai da mentira. E talvez é porque está registrado na Bíblia, em João 8,44, que Jesus diz mesmo que o diabo é o pai da mentira. E ele é exatamente isso. Diariamente ele espalha mentiras. Diariamente, constantemente. Quando diz que ele não dorme mesmo. Mas ele não é somente isso, ele é especialista em mentiras. Observe que nesse texto aqui, ele está querendo contar uma mentira para quem? Não é para mim, Priscila, que acredito quase tudo. Ele quer contar uma mentira para Jesus, Filho de Deus. Que atrevimento! Mas ele veio com toda a pompa. Ele vai contar uma mentirinha fácil, ele vai contar uma mentira bem convincente. Olha como ele é especialista em mentiras. Então ele vem atrás do próprio Jesus, não para contar uma mentirinha sutil, mas para contar uma mentira bem elaborada, porque Jesus precisa cair nessa mentira. Jesus está aqui na terra para cumprir uma vontade, ele não quer que seja cumprido. Então, ele foi lá tentar Jesus para ele vencer, né? Contar mentiras para Jesus.
pois o objetivo dele era enganar. Mas Cristo, ele venceu todas essas mentiras de Satanás. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que o diabo é muito astuto. O negócio dele é mentira. Tipo assim, o nosso negócio, a nossa empresa é a empresa da mentira. Então, ele é especialista nisso. Então, nós não podemos vacilar e achar que nós estamos isentos de cair em alguma mentira que Satanás vai vir nos contar. Então, hoje nós temos que sair daqui munidos de ferramentas para que nós não caiamos nas mentiras de Satanás que nos levarão ao pecado e à morte eterna. Ao contrário do que a gente quer, que é a salvação eterna, certo? Então, tudo que sai da boca dele parece coisa boa, parece que é verdade. Então, tem algumas coisas que a gente precisa saber. A primeira delas, eu escrevi a dele bem bonitinho. Cadê? A primeira delas é que o diabo não é noob, ele é pró. Ai, eu já sei essa frase. Eu perguntei para os meninos lá o que era noob e o que era pró. Eles falaram que tem mais uma acima de pró. Pretty hard. É o melhor de todos. Ele não é noob é iniciante. Ele não é iniciante em mentira. Ele é pró, ele é especialista em mentira. Ele não está iniciando, ele já está consagrado em contar mentiras para todo mundo. Mentiras, não faz isso desse jeito. Ele é especialista nisso. Nós não podemos vacilar e achar que nós vamos ouvir tudo por aí, tudo vai ser aceito pelos nossos ouvidos. Nós temos que tomar cuidado. Ele tentou enganar Jesus, olha que atrevimento, com a própria Bíblia. Se a gente ler aqui em Mateus, esse texto que a gente leu, fala lá que ele disse sim, na segunda mentira que ele conta, na segunda vez que ele tenta tentar Jesus, ele diz a palavra de Deus. Ele fala lá, coloca para mim o versículo, acho que é o 4. Mateus 4:4. Mais um, 5. Então, já mais um, passa lá. Então, lá ele diz, Jesus, pois as escrituras sagradas afirmam, o diabo está falando, Deus mandará que seus anjos cuidem de você, vai e se joga daqui, se você é o filho de Deus mesmo, faz isso. Pois as escrituras sagradas, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você e eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Bem, não acreditei nele não, porque ele é mentiroso, né? Então fui procurar onde está escrito isso aí, que ele falou que está dizendo. Lá em Salmos, capítulo 7, Salmos 91. Errado aqui, Salmos 91, 11 e 12. Inclusive esse salmo aqui, eu devia até saber de cor, porque esse aqui tem, quando eu era criança, eu falava que todas as casas que a gente entrava tinha ele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que descansará. Então, toda vez tinha aberto esse salmo 91. Ó, tem alguém que sabe até mais de cor. Então, pessoal, inclusive, tem uma tarefa aqui já pra gente. Essa semana, ler esse salmo aqui inteirinho, porque eu lembro que quando eu escutava uma irmãzinha que sempre pregava aqui na igreja, já sempre deixava um salmo para eu ler, e eu ia lá ler atrás desse salmo para aprender mais a respeito de Deus. Então, hoje eu estou deixando uma tarefa, vamos ler esse salmo inteirinho aí. Nesse salmo, no versículo 11, está escrito exatamente lá, ó, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Olha, exatamente. Ele está contando a verdade, diabo? Não, não isso não. Ele está querendo usar aqui, ó. Observe meu amigo, meu irmão. Ele é expert em enganar e mentir. Então, ó, se a gente tivesse continuado lendo esse salmo, nós íamos descobrir que esse salmo aqui, o salmista não queria. Era um salmo de exortação para nos ensinar que nós devemos confiar em Deus, ter fé em Deus. Fé acreditar naquilo que os nossos olhos não estão vendo. E o diabo usa isso de modo exatamente oposto. Ele troca a confiança que o salmo quer nos entregar, nos ensinar, por um teste que lançava em dúvida a fidelidade de Deus e exigia uma prova visual e não a fé. Então o diabo quis manipular esse salmo. Se tivesse lido mais um pouquinho, eu não tinha acreditado. Mas ele tentou enganar Jesus. Para enganar você e para me enganar, ele tem uma mentira perfeita para te contar. Eu quero te contar uma vez que eu caí numa mentira perfeita. Quando eu estudava todos os domingos no grupo de estudos, todos os domingos. E no domingo, o André me deixou no grupo de estudos e foi pro churrasco. E eu fiquei no grupo de estudos estudando. Eu fiquei meio brava, sabe?
bastante brava, na verdade. Então eu subi lá, cheguei no grupo de estudos e aí o pessoal percebeu que eu não estava muito feliz. Aí eles me questionaram, um me questionou lá no grupo e perguntou o que tinha acontecido. Eu estava tão brava que eu não consegui nem ligar. Eu falei assim, olha, porque eu estou aqui estudando para nós dois, porque eu vou continuar estudando. Eu queria que ele ficasse lá em casa me conectasse. Sei lá, que ele me ajudasse, que ele me apoiasse, sabe, mais um pouco. Sabe? E ele falou assim, não, ele não precisa ficar aqui mesmo não com você, porque ele vai te ajudar. Quem é aqui com você, com essa matemática? Fica você estudando aqui, deixa ele fazer as coisas dele. Nossa, eu achei um bom conselho. Eu falei assim, é verdade, né? Ele não pode me ajudar aqui, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu sentei e fiquei assim. Só que, irmãos, nessa época nós estávamos passando muitos problemas no nosso casamento. Então não era assim, era uma reclamação que tinha outras coisas. Era uma... a gente já estava com problemas, então não era esse tipo de conselho que eu precisava. Eu precisava de um conselho bom, um conselho de alguém que tivesse procedência de Deus. Porque não se engane, só existem dois tipos de palavras: palavras que procedem de Deus e as palavras que procedem do mal. Só existem essas duas. Essa pessoa era muito boa, ajuda muita gente, a pessoa era muito boa. Então eu falei assim, o conselho é bom. Deu tudo errado, a gente entrou numa crise mais ferrada, até que um amigo da igreja falou assim, não tá certo algumas coisas aí. Aí eu acordei e fui correr atrás de Deus e orar, e orei, e Deus salvou meu casamento. Mas depois eu pensei, como que eu caí nessa mentira? Na palavra de Deus está escrito, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não está dizendo ímpios, parênteses, que são gente boa. Não, ímpio é ímpio, cristão é cristão. Por isso nós temos que aprender a conversar, a falar com nossos amigos que são cristãos dos nossos problemas, que vão refletir na nossa vida espiritual. Minha família, eu peguei na mão de uma pessoa que me deu um conselho ímpio. Então, era o diabo tentando contar uma mentira para que eu caísse nessa mentira. E ele conta para Jesus também. Mas Jesus não cai, não. Jesus responde para ele e responde munido do quê? Como Jesus responde para ele? Eu acho, diabo, que não está escrito isso. Não, ele responde com poder e autoridade. Isso, mas ele também fala alguma coisa aí. Coloca aí o versículo de novo, acho que a gente estava no 7. Mateus 4, 7. É no 7 mesmo. Ele responde com as escrituras, com a palavra. Ele responde, abre João 17, 15. João 17, 15. Esse aí os irmãos já sacaram. Ele responde com as escrituras. Em João 17, 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Em outras versões está escrito, a sua palavra é a verdade. Então a palavra do Senhor não contém a verdade, ela é a verdade. Então quando o Senhor responde às mentiras de Satanás, ele responde com a palavra, responde com a verdade. Então eu tenho um outro slide ali para vocês. O antídoto contra a mentira é a verdade. O antídoto contra a mentira é a palavra do Senhor. Se você conhecer a palavra do Senhor, você não vai ser enganado pelas mentiras do diabo que querem fazer com que você caia em tentação, em pecado e se afaste do Senhor. Então você precisa estar munido da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Conhecê-la, conhecer e prosseguir em conhecê-la. Uns anos atrás, o William me emprestou um livro, não terminei de ler ainda, mas está anotado aqui. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Você viu? Então, lá nesse livro fala algumas verdades. E fala assim como o nosso tempo, nossa época quer relativizar a verdade. Cada um tem sua verdade, vive aí com a sua verdade. E essa relativização da verdade, para mim, é um plano de Satanás mesmo, para enganar todo mundo, uma mentira. Porque quando você relativiza a verdade, você desmerece essa verdade. Porque ela é a verdade absoluta. Quando você diz não existe verdade, você está desmerecendo o Evangelho de Cristo. Porque ele é a verdade. Existe verdade absoluta. É a palavra de Deus. E nós precisamos conhecê-la para que a gente possa estar munido do antídoto contra as mentiras que Satanás quer nos contar. Jesus, ele usa a palavra em todas as mentiras de Satanás. No versículo 4:4, coloca a Karina de novo.
Mateus 4:4. Ele vai falar na palavra de Deus lá. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam. Coloca o versículo 7. Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem. Coloca o versículo 10. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás, porque as escrituras sagradas afirmam. Ele está todo momento dizendo: eu sei a verdade, a mentira não me pega, porque eu conheço a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E ele vai tentar contar mentiras e muitas pessoas caem. Jesus, ele venceu as mentiras de Satanás para dizer: Satanás, esse reino que você quer instalar nessa terra não vai estar lá. Eu cheguei aqui, eu venci você, todas as suas mentiras, e eu vou vencer na cruz. E esses que estão aqui não serão o seu reino, serão o reino de Deus, filhos de Deus. E ele vence essas tentações. As tentações que Jesus passou ali, cada uma delas, as 3, dizem respeito a coisas que nós também somos tentados. Nós somos tentados nos impulsos físicos. Não somente eu e você, meu irmão, contemporâneos. A palavra de Deus é cheia de pessoas que caíram às mentiras do diabo por dificuldades com impulsos físicos. Davi, Sansão, Salomão, todos caíram em pecado por impulsos físicos. Segundo, porque a gente também, porque eles apelam para o nosso orgulho. Nós temos que deixar de lado o nosso orgulho, a palavra de Deus que diz. Porque também advém de desejo de ter muitas posses. Mas o próprio Jesus diz que nem tinham de reclinar a cabeça. Nós não temos que ser iguais a Cristo. Nós somos suscetíveis a ouvir as mesmas mentiras e cair em pecados. E nós precisamos estar firmes na verdade, na palavra, que Jesus, é o que Jesus desejou para nós. Em João 17:17, Jesus está dizendo isso para nós. Nós precisamos estar firmes na verdade. João 17:17. Eu quero ler isso. João 17:17. Que eles sejam teus, eu e você, por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. A mensagem de Deus é a verdade para nós. Nós precisamos conhecê-la e prosseguir em conhecê-la através da palavra de Deus. Ler todos os dias a sua palavra. Eu lembro de ter ouvido um pastor um dia e ele falou bem assim na mensagem. Nossa, faz muito tempo, acho que nem ele é mais pastor agora. Ele disse assim: o Senhor Jesus tem que ser aquele primeiro que nós falamos quando nós acordamos. Tem que ser o primeiro. Às vezes eu acordo no meu celular e falo assim: não, mas o pastor disse que eu preciso ser o primeiro. Precisa ser o primeiro, precisa ler o versículo, a palavra de Deus. E já tem outro pastor que disse assim: você deveria ter medo de sair de casa sem antes conversar com o Senhor. Porque você precisa da ajuda do Senhor durante todo o seu dia, para tomar as suas decisões, para Ele cuidar de você. Então eu não me atrevo a sair do meu lar sem antes entregar os meus dias, os meus projetos, as minhas vontades na mão daquele que pode agir por mim durante todo o meu dia. Aí vou me lembrar do Senhor só lá no final do meu dia. Eu tenho que me lembrar do Senhor no primeiro momento que eu acordo, falar com Ele: Senhor, os meus planos, os meus projetos, aonde eu for, onde eu pisar os meus pés, Senhor Jesus, que seja abençoado através de mim, do Teu Espírito Santo que vive em mim. Amém? Amém. Deu para acompanhar? Tem mais um então. Tá acabando. Também é preciso vigiar. Oxi, também precisa vigiar? A Bíblia diz 1 Pedro 5, 8 a 11. Coloca aí, Karina. Eles estão parecendo hoje a minha turma do 8º ano essa semana. Eu explicando matemática e eles olhando assim, cansada. Aí eu falei assim: levanta e vamos fazer exercício lá do monte, alongamente, para ver se eles acordavam lá para a gente fazer. 1 Pedro 5, 8 a 11 diz assim, ó: estejam alertas e firmes, vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé também passam pelos mesmos sofrimentos. Vou ler mais um, porque esse aqui é bem bonito. Mas depois de sofrerem um pouco de tempo, irmãos, a gente está sofrendo, mas é um pouco de tempo. O Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo,
Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. O Senhor diz para nós, fiquem firmes. Firmes. E como a gente também pode ficar firme aqui, ó? Mateus 14:38. Nós precisamos vigiar. E como nós vamos fazer isso além de ler a verdade? Porque nós temos que estar unidos como Jesus da verdade, lendo a verdade. Além disso, o que nós podemos fazer além? Além disso, passa mais um. Coloque esse mesmo. Marcos 14:38. Marcos 14:38. Vigiem e orem para que não sejam tentados. Jesus disse para os discípulos: vigiem e orem. Leia a verdade, mas orem também. Como eu falei, no começo do dia. Tem dia que eu já vou, durante o dia, orando, assim, porque às vezes eu vou lembrando as coisas e já vou orando. Porque se deixar tudo no final do dia, eu não consigo lembrar de tudo. Alguém fala assim, preciso de oração. Aí eu aprendi também lá no PG. Quando alguém falar preciso de oração, você já fala assim, posso orar por você? Agora. Aí você já vai orando também. Porque se deixar para depois, você esquece da pessoa que pediu oração para você. Então nós precisamos vigiar, orando e conhecendo a verdade. Nesse versículo que eu li, o diabo ele ganha uma ilustração. Criança, aqui ó. Presta atenção nisso, coloca de novo. 1 Pedro 5, versículo, acho que está no 11. Coloca lá. 1 Pedro 5, volta no 8 então. Isso, é o 8. Ó, criança, presta atenção o que ele fala aqui do Satanás, para vocês ficarem espertos. Ó, fala assim, ó. Estejam alertas e firmes, porque o inimigo de vocês é de vocês também. O diabo anda por aí, anda perto por aqui. Onde que o diabo está? Está por perto. E ele anda como um leão. Já viram um leão aí no desforo aí? Um leão? O que o leão faz quando ele está com fome para caçar? Ele fica observando qualquer coisa desavisada e fica só esperando quietinho. A hora que ele vê, o que ele faz? Ruge e dá um bote. E quando ele pega e dá esse bote, ele vai comendo de garfo e faca, assim, né? Não, o que ele faz? Ele estraçalha o bichinho, devora tudo. O que sobra do bichinho? Às vezes nada sobra. Às vezes sobra os ossinhos. Exatamente essa figura de linguagem que a Bíblia está nos dizendo, que o diabo faz com a nossa alma. Quando ele conta uma mentira e nós queremos a mentira dele, ele vem na nossa alma, ele devora, ele estraçalha, o que sobra? Nada. É isso que o diabo quer fazer com essas vítimas. Isso é o que o diabo faz com uma alma, impedindo com que ela tenha salvação divina e destruindo uma missão que é tão importante que eu e você temos, a missão de reconciliar outros. Jesus veio, ele não viveu uma morte de cruz. Jesus viveu uma vida de cruz, ele viveu uma vida de sacrifício. Jesus passou 40 dias no deserto para enfrentar o diabo, tentando contar mentira para ele, para você e eu sermos vencedores. Ele já começou aí. Ele não foi só no dia do Getsemane e morreu uma morte sofrida por mim e por você. Ele viveu uma vida toda de sacrifício por mim e por você. E quando ele morreu, ele se tornou o primogênito de todos nós que somos filhos de Deus agora. E agora nós... Você é filho de Deus? Amém? Você é filho de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Deus podia pegar você assim agora, morreu, já vai esperar agora. Vamos fazer isso, né? Porque afinal de contas já se foi salvo. Mas por que isso não acontece? Porque agora, filho, é você. Agora você tem uma missão. A sua missão é de, como Jesus, entregar a sua vida em salvação, empregar o Evangelho para que outros conheçam e também sejam filhos de Deus. E um dia todos esses, eu e eles que virão através do nosso testemunho, estaremos na glória com Cristo. Então agora nós não vivemos a nossa vida, nós vivemos uma vida em missão, em missão do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Nós somos como Cristo, filhos de Deus, cumpridores de um desejo do Senhor, que é salvar vidas, reconciliar pessoas. E um dia todos nós estaremos na glória com Cristo. Amém? Amém. Amém. Mas interessante disso aqui é o seguinte: tem horas que a gente vai passar no Data Show e a Dila fala assim, eu passo o slide do leão atrás, assim, tem um leão, né, atrás da música.
Aí ela fala assim, eu gosto desse slide do leão. Aí empolgou minha mente, assim. O diabo é o leão, mas lá em Apocalipse 5:5, coloca Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:5 diz assim, ó. Então um dos líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ah, então Cristo também é o leão? É, Cristo também é o leão. Porque aqui nós temos duas características bem diferentes. O diabo é o leão por causa que ele é feroz e destrói tudo, come tudo. Mas Cristo é o leão porque ele teve coragem de vir vencer o mundo por mim e por você. Eu precisaria a coragem de vencer o leão. Não chore, ele é o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu. E ele vence por mim e por você. Enquanto o leão que eu falei agora, o diabo mentiroso, veio para ferir, o leão que eu vi agora é o Cristo que teve coragem de conquistar a coroa da vida eterna para que você e eu tivéssemos a coroa da vida eterna. E é desse leão que eu quero falar agora. Ele conquistou por nós. Jesus viveu uma vida de cruz por nós. Jesus, ele fez tudo por nós. Ele foi tentado e venceu para que nós tivéssemos esse direito de viver com eles. E aí, quando eu peguei esse tema fake news, eu não sei muito falar inglês não, mas eu sei que significa mentira, né? Mãe de pai é mentira, né? Lá no começo. Mas fake news é notícia falsa ou informação falsa, não é isso que roda aí nas redes sociais? Aí eu já pensei assim, bem, existe a notícia falsa, a fake news do diabo, mas também existe a boa notícia. Passa lá o slide. Tem a notícia falsa, que é a fake news, mas também tem a boa notícia. Sabe o que significa boa notícia? É a tradução de evangelho. Evangelho, se você buscar lá, vai estar escrito que a origem da palavra é boa notícia. E sabe qual é essa boa notícia? É que está no evangelho. Abre sua Bíblia aí em Lucas 2:11. Enquanto o diabo tem a fake news, que é uma notícia falsa, tudo é falso, é o pai da mentira, a Bíblia nos diz da boa notícia. A boa notícia é o Evangelho de Cristo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essa é a boa notícia. Nasceu o Messias que a gente está esperando. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Lá vem para mim. A boa notícia, nasceu o Salvador. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Qual é? Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Ele nasceu, ele viveu, ele foi deitado, mas ele morreu por nós, mas ele ressuscitou e um dia ele voltará. Eu quero também que você preste bastante atenção. Esse é o último versículo. Colossenses 1, 5 e 6. Queria pedir para o pessoal do Ministério de Louvor já vir. Eu vou fazer essa leitura. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome, aleluia, Jesus. Colossenses 1, 5 diz assim, ó. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Quando eu penso na vida cristã, eu penso assim, a coisa mais preciosa que eu tenho, que eu vejo que o mundo não tem, é esperança. Aconteça o que acontecer, eu tenho esperança que um dia eu vou morar no céu com meu Deus e Maria. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Passa. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia em que a primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. É isso que eu desejo. Que essa boa notícia
que chegou em mim, que chegou em você, que chegou a muitos outros, em muitos lugares, pessoas estão dando a vida para que essa boa notícia chegue a outros. Eu desejo que essa boa notícia chegue a mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas tenham uma esperança firme e verdadeira, baseada na verdade da palavra de Deus, em um nível de oração e fé na presença do Senhor, para que no dia da volta de Cristo no céu nós estejamos firmes. E o Senhor fala em Deus disse: vinde benditos meu Pai, vinde receber a coroa que não foi conquistada por você nem por mim, mas foi conquistada porque o Senhor venceu o diabo que conta mentiras todos os dias, mas em nome de Jesus nós venceremos. Te convido para você ficar em pé. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar. E a sua solução, levanta